Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Nós continuamos com o tema Corações Ardentes, hoje é parte 9, e creio que vai ser benção nós sermos fortalecidos por Deus, nutridos com graça, né? Não é apenas a palavra, mas a palavra libera o Espírito, e o Espírito vai produzindo essas mudanças, né? Ele vai produzindo, ele começou em nós uma boa obra, ele nos conhece melhor que nós mesmos, e vai aperfeiçoando, né? Tirando coisas, acrescentando coisas, tirando de nós a incredulidade, o medo, equívocos, e vai gerando em nós fome e sede de justiça, vai gerando em nós essa vontade de estar na presença do Senhor, de fazer o bem. Começa a colocar em nós um se importar com as pessoas e amar. Essas coisas vão brotando, é o fruto do Espírito brotando em nós. Então ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Você sabe, ele está fazendo isso no mundo inteiro. A Bíblia conta que Eli estava totalmente desconcertado. O sacerdote cego, seus filhos totalmente desobedientes a Deus. E Ana estava estéril, ela queria um filho. E ela tomou uma atitude, foi até o templo, ela não ficou passiva, né? Se Deus quiser fazer, Ele que faça. Foi lá aos pés do Senhor. E o sacerdote ofendeu ela, chamou ela de bêbada. Então ele estava sem discernimento, né? Ofendendo as pessoas ainda, né? E mesmo assim, Deus honrou aquela mulher e deu a ela Samuel. Você sabe, Deus não espera que tenhamos uma doutrina perfeita para Ele operar. Várias igrejas estão com dificuldades aí, doutrinárias, às vezes até está uma liderança corrupta, mas louvamos a Deus porque Ele está fazendo. Porque Ele diz que 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele está no meio. Pode ser uma igreja totalmente fora, mas tiver 2 ou 3 sinceros ali, Deus está fazendo alguma coisa. Deus está salvando, Deus está libertando, Deus está curando. Deus faz. Porque se Deus for depender de 100% das pessoas da igreja estarem cheios do Espírito Santo para Ele operar, Ele vai ficar esperando. Então Ele opera através de um remanescente fiel nos corações sinceros. Assim como foi no tempo de Eli, que Deus operou apesar das pessoas, não por causa das pessoas. Hoje nós vemos um esfriamento quase que total, a igreja se apostatando, se misturando com muita coisa que desagrada o Senhor, como política, maçonaria, né? Mas não é por isso que Deus não está curando, não está salvando. Ele está, porque Deus, Ele é maravilhoso. E temos que fazer isso, irmãos, uma coisa sábia. Não se importe muito com os defeitos das igrejas. Não se importe muito com as falhas da igreja. Não estou dizendo para você aceitar a heresia ou se juntar a ela. Mas não se importe muito com os erros das igrejas. Interceda por aquilo que Deus está fazendo lá e que Deus tenha sucesso naquilo que Ele quer fazer, mesmo apesar de... Porque você sabe, Deus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, Deus está fazendo obras. Às vezes lá a cúpula está ligada à maçonaria, os pastores ligados com política, com roubalheira, um exemplo. Mas ali tem um coração sincero. Vamos dar um exemplo. Chegou uma pessoa ali como Ana, né? Aí tem um irmãozinho ali sincero, que Deus use a mão daquele irmãozinho ali para abençoar aquela irmãozinha, ela sai abençoada, que Deus faça alguma coisa, entendeu? Não importa o sistema, o que importa é que Deus está procurando e cogitando meios, lá em 2 Samuel 14:14 diz que Deus cogita meio para trazer para si aquele que está afastado. Então nós temos que interceder, amados, porque quantas denominações que há neste mundo, e Deus quer operar. Eu creio que Deus é todo poderoso, Ele está operando através de crianças, Ele está operando através de uma pessoa sincera no louvor. Às vezes o culto inteiro é nada, né? A mensagem não é nada, aquele pastor ali totalmente cego, e de repente Deus usa ali, a irmã vai dar um testemunho e Deus usa a unção que está naquela pessoa ali e faz alguma coisa naquele culto e alcança alguém. Quantas cidades longínquas que existem aí, que às vezes o que a pessoa vai fazer é ir até o culto para ser canal de bênção, não para receber algo, porque de repente chega lá, que está lá comércio, né? Que está lá uma mensagem subliminar, mas aí a pessoa diz assim, eu vou lá para ser canal de Deus, vou lá para
porque o Senhor disse que onde colocar os meus pés vai ser abençoado. E às vezes é uma tentação, irmãos, porque você pode pensar que Deus queira que você saia daquele lugar, não é? Às vezes Ele quer, e às vezes não. Às vezes Ele pede para Samuel, um homem cheio do Espírito Santo, se submeter ali e ficar lá. Entendeu? Porque Deus vai usar Samuel, como quando a lâmpada está apagando, Deus vai usar Samuel. Então Deus tem pessoas chaves para lugares difíceis, como teve Jonas para Nínive, né? Então às vezes existe, como é que essa pessoa tão abençoada pode estar na denominação dessa? Porque ela é uma pessoa de Deus. E porque talvez Deus use somente ela para cumprimentar as pessoas na porta, na saída e abençoar vidas. Às vezes o culto está estragado em si, não é? Mas tem pessoas de Deus ali. Geralmente não vai ser os cabeças, mas Deus usa às vezes algumas pessoas. E aí Deus não quer que aquela pessoa saia de lá, porque ela está sendo canal de bênção. Entendeu? Está sendo canal de bênção. Então nós temos que ter discernimento para discernir que Deus é um Deus de multiforme sabedoria. Às vezes Deus quer fazer algo e Ele não depende do sistema. Como Ele não dependeu de Eli para abençoar Ana, Ele não depende de uma teologia perfeita para que o camarada entre lá e saia abençoado. Às vezes Ele precisa de 2 ou 3 ali, que seja levantando a mão naquela multidão ali, toda a multidão pedindo, eu quero dinheiro, 2 ou 3 levantam a mão. Senhor, opera aqui na vida das pessoas sinceras, e Deus opera e as sinceras saem abençoadas. Porque Deus não vai perder para Satanás, né? Deus não vai deixar de abençoar os sinceros, curar os sinceros, libertar os sinceros, prosperar os sinceros. Deus não vai. Se o sistema se corrompe, Deus vai operar dentro do sistema, apesar do sistema. Ou seja, o sistema não conseguirá impedir Deus. Não que seja agradável a Deus o sistema. O que eu quero dizer é que pessoas são importantes para Deus. Qual a cidade aí, né? Torneira do Oeste. Chega lá, igreja é campanha disso, venda daquilo, objeto aquilo. Deus não pode operar para esse sistema porque Ele não estabeleceu o sistema de venda e de objeto. Mas ali foi 2 ou 3 sinceros. Deus vai ou não vai operar? Vai operar. Deus vai operar. Até pode usar um ímpio, o dom do ímpio, para abençoar o justo. Porque Deus faz isso. Deus usou o ímpio Eli para abençoar Ana. Então, se a pessoa é sincera, ela entra ali no sistema, ela vai sair abençoada. Porque Deus não vai deixar de abençoar o justo por causa do ímpio. Deus não vai se omitir. Não, está tudo contaminado, eu não vou operar. Ele vai operar. Ele vai operar porque Deus não vê denominações, Deus vê corações e pessoas. E aonde houver um coração sincero que clama a Deus, ele encontrará Deus. É claro que é melhor você encontrar numa atmosfera onde pessoas estão unidas, numa visão espiritual, se torna mais fácil, porque aí você tem mais pessoas orando com você. Mas nunca vamos pensar que se o sistema se corromper, Deus não vai operar. Deus está salvando pessoas na Batista, Deus está curando pessoas na Quadrangular, Deus está operando no meio da Assembleia de Deus, Deus está salvando vidas na Mundial. Não duvide disso, porque você pode ter certeza. Porque Deus opera, apesar da denominação, Deus opera. Aonde houver um coração quebrantado, que clame ao Senhor, o Senhor se revelará a ele. E poderá usar o dom do ímpio, ou poderá usar 1 ou 2 ou 3 justos que estão ali intercedendo, e Deus opera. Portanto, o nosso ponto tem que ser assim, sábio. Senhor, eu me uno com aquilo que o Senhor está fazendo. Tem o meu apoio, a minha intercessão e o meu jejum. Eu me uno àquilo que o Senhor está desejando. Então, não importa o que os outros estão fazendo na carne, isso aí eles vão dar conta de ti. A Bíblia diz, 1 Coríntios 4, 5, que cada um vai dar conta de si, dos seus atos, suas intenções secretas. Então, se o sistema se corrompe, eu não vou orar pelo sistema, não tem nada com o sistema, mas eu tenho a ver com o que Deus está fazendo. Isso eu me uno, minha oração e jejum, Senhor, o que o Senhor está fazendo, por exemplo, o que o Senhor está fazendo na Quadrangular, tem o meu apoio, tem minha oração, tem o meu jejum, e o que o Senhor está fazendo ali, Senhor, opera cada vez mais. Está entendendo? Isso que importa, é nós nos aliarmos a Deus, crermos que Deus é Deus,
e apoiarmos e incentivarmos a operação de Deus. Porque denominação perfeita não existe. A Gerados pela Graça não é perfeita. Não é? Temos muito que aprender, muito que melhorar. Perfeito é o que o Senhor faz no meio de toda essa imperfeição. Deus opera apesar de, não por causa de. É claro que Deus opera por causa de Jesus, mas eu digo, o nosso comportamento não é algo que atrai tanto a Deus assim. Nós temos muitas falhas. Então que eu e você possamos assim, chamar pecado de pecado, mas não pensar que o pecado é maior do que a capacidade de Deus. O sistema da religião em Israel estava falido. A lâmpada do Senhor estava apagando. O sistema estava corrompido e os filhos de Eli estavam totalmente fora da vontade de Deus. Deus perdeu para Satanás? Não, ele levantou Samuel. No meio de todo aquele sistema. E através de Samuel, Deus abençoou toda a nação. Veja como Deus é competente para operar apesar do sistema. Quando Israel se apostatou completamente com Baal, Deus usou Elias para reconstruir e mostrar quem era Deus e não Baal, o verdadeiro Deus. Devemos crer que Deus é invencível, guerreiro invencível, e que Ele não se dá por vencido, e aonde houver 2 ou 3, Ele vai operar. Então, tenha o apoio de observar, fixar os seus olhos em Deus e naquilo que Ele está fazendo. Não no defeito das pessoas, não nos erros daquilo. É claro que se perguntarem de erros doutrinários, você vai ter que ir, porque faz parte de ensinar a doutrina verdadeira, dizer que a doutrina é errada. Isso faz parte. Mas não pense que essa doutrina errada vai impedir Deus de operar na vida dos sinceros. A doutrina errada vai enganar os incautos e os, como diz 2 Tessalonicenses 2,10, que o espírito do erro vai operar naqueles que não querem nada com Deus. Então, dentro daquele sistema, quem está brincando com Deus vai ser enganado, enganando e sendo enganado. Mas aqueles que forem sinceros serão salvos, curados, abençoados e irão para o céu. Porque Deus não depende do sistema, Ele depende de um coração quebrantado e dele mesmo todo-poderoso. E aí Ele usa 1 ou 2 ou 3 e opera. Ninguém nem percebeu. O que foi buscar somente as bênçãos saiu com as bênçãos, mas quem foi buscar Deus acabou achando Deus. Teve um cultinho particular, apesar do culto religioso. Então nunca duvidemos da capacidade de Deus operar nos sistemas mais corrompidos. E vamos orar para que aquilo que Deus está fazendo dentro do sistema corrompido tenha sucesso. Vamos crer, vamos orar, jejuar. Deus, que aquilo que o Senhor está fazendo tem o meu apoio. Aquilo que o Senhor está fazendo tem a minha oração e minha intercessão. O que o Senhor quer operar hoje, nas iluminações mais salubres, nos cultos mais apóstatas, o que o Senhor quer operar tem o meu apoio em oração. E eu creio que o Senhor pode operar no meio de tudo isso, apesar de tudo isso. Aqui em Mateus 24, 45, então Deus nos deu, queridos, para o corpo. Você sabe, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, que muitos estão fracos e doentes porque não discernem o corpo. O corpo não é só aqueles que estão dentro da tua denominação. O corpo são todos aqueles que sinceramente estão buscando o Senhor no mundo inteiro. Quando nós nos unimos ao corpo de Cristo, nós ficamos fortes. Quando Elias foi orar, ele estava sozinho ali contra 400 profetas de Baal, 450 de Aserá. Ele esperou a hora do sacrifício da tarde, onde todos os sacerdotes da nação inteira estavam fazendo sacrifício, e aquela unção corporativa, aí ele orou e o fogo caiu. Significa que juntos nós somos melhores do que separados. A brasa separada ela apaga, mas ela unida, um está apagando, o outro acende. Então é importante compreendermos o valor do corpo. O Senhor diz que muitos estão fracos e doentes porque não discernem o corpo. E o corpo de Cristo não é uma denominação. O corpo de Cristo são as pessoas que estão com o Senhor em qualquer denominação por aí. É o remanescente fiel, é a noiva. Então, nós nos unindo a isso, compreendemos que nós fomos dados ao corpo e não à igreja local. Uma vez o irmão falou assim: pare de ficar postando aqui, vai lá cuidar da tua igreja. Primeiro que a igreja não é minha, é do Senhor. Segundo, Deus não me deu para Gerados para a Graça, Deus me deu para o corpo. Aonde houver alguém e essa palavra chegar, ela não é minha, ela veio de Deus para todo o corpo. Então, nós não somos um gueto, não somos uma seita fechada, morra, que tu me aqueça nesse inverno. Não é isso não, meu irmão. Absolutamente. Nós
fomos dados para o corpo. E quando nós temos essa generosidade, a Bíblia diz em Provérbios que a alma generosa prosperará. Não podemos reter os rios, não podemos ser avarentos espirituais, mas esbanjadores daquilo que Deus colocou, que flua. Deus quer curar? Cure. Deus quer usar a nossa oração para abençoar alguém? Abençoe. Quer dizer, nós não estamos aqui para restringir o Espírito, entristecer o Espírito, extinguir o Espírito. Estamos aqui para liberar generosamente o Espírito. E que Ele faça aquilo que Ele quer fazer. Agora, nesse momento, lá na Singapura, na Indonésia, no Japão, na Austrália, Deus está vendo a necessidade das pessoas. E precisamos ter uma mente abrangente. Veja, quando a visão expande, a unção aumenta. Se você pensar grande, a tua unção será grande. Muitos anjos o Senhor enviará para operar. Sabe, aquele que pensa, já vi gente orando no rádio assim, Senhor, abençoa as nossas igrejas e os nossos pastores, as nossas reuniões. Quer dizer, isso é uma mentalidade pequena. A unção será pequena. Sabe, quando você estanca o sangue aqui, ó, esse sangue não vai para cá, também não recebe sangue novo. Quando você tem uma mentalidade assim, sabe, pequena, uma visão pequena, você tem uma unção pequena. Mas quando você pensa no corpo, João lá na ilha de Patmos estava escrevendo uma carta que seria para toda a igreja de todas as eras o tempo todo. Quantas pessoas hoje são abençoadas por essa carta de Apocalipse que João escreveu na ilha de Patmos? Porque não era para apenas aqueles patimianianos, era para todos os cristãos. Tudo que Deus te dá é para edificar todo o corpo de Cristo, e é gratuito, não pode ser. Se você não é fonte, você não tem crédito, mérito, e também não tem copyrights, que é direitos autorais, não pode ter. Então, se Deus te deu um louvor, que Ele alcance o máximo possível do corpo de Cristo. Que a tua intercessão, a tua oração, o teu jejum alcance o máximo possível de pessoas do corpo de Cristo. Não, Senhor, estou orando em favor dessa pessoa. Mas só, puxa, tua lista é tão pequenininha, hein? 4 ou 5, pronto, acabou, por isso que eu estou orando. Então a unção vai ser pequena. Agora, se você disser, não, eu estou comprometido com todo o corpo, porque diz lá em Colossenses, quando nós estamos unidos ao cabeça e todo o corpo, nós crescemos. Você vai ver que pessoas que crescem em revelação são pessoas generosas. Na revelação que recebe, ela é generosa para com todo o corpo. Ela não é assim, não. Isso aqui, entende? Seja uma pessoa assim, diga para o Senhor, olha, Senhor, não é que dar pérolas aos porcos, mas nem tudo é porco. E cuidado para não chamar de porco uma pessoa que pode se transformar numa ovelha através do seu ministério. Pode ser transformada através da sua oração, do seu exemplo. Então nós devemos crer no que Deus pode fazer através de nós. Sabe, Deus pode levantar Davi através de Samuel, veja. Olha, através de Eli, Ana engravidou. E através de Ana, Samuel restaurou o culto. E através de Samuel, Davi foi levantado rei. E se dissesse, nesse sistema Deus não opera mais? Deus operou. Deus operou. E Davi veio? Veio. E Davi foi ungido? Foi. E quem pôde impedir? Ninguém. Sempre o diabo tentando matar Moisés, tentando matar Jesus, e nada. Entende? Belial não consegue. Então, o que é o braço de Satanás? Ele cria um sistema para enganar as pessoas. Mas Deus fala assim, eu não vou perder. Aqueles que dentro desse sistema são sinceros, eu vou salvar. Eu vou operar. Eu vou curar. Porque Deus é Deus. E nós estamos unidos a Deus. Seja lá o que for que Deus quer fazer hoje nessa terra, tem o nosso apoio, nossa oração. Estamos unidos. Deus, conta com a minha oração, com a minha consagração. O que o Senhor quiser operar, não importa a placa, não importa que essa pessoa nunca nem me veja, mas que o efeito das minhas orações vá sobre ele. E que o que o Senhor quer fazer na vida dele, o Senhor faça para a tua glória. Porque Deus quer um canal, prepare um canal através de mim. Peça para o Senhor, Senhor, me ajude a servir ao corpo, a lavar os pés do corpo de Cristo. E orar corporativamente produz uma unção diferente. Quando você ora como corpo, não apenas como indivíduo. Senhor, o meu problema... Quando você se une ao corpo e ora como corpo, comprometido com o corpo, para que Deus opere em todo o corpo, você vai ter uma unção, uma revelação, você tem uma intimidade com o Senhor. Quando você se coloca como corpo,
você tem um nível de intimidade, de unção, que aquela pessoa que vem individualmente para buscar, individualmente fazer uma campanha, individualmente orar só para si mesmo, o culto é para si mesmo e para suas necessidades e para aqueles que o agradam. Esse tipo de pessoa vai ter pouca revelação. Mas aquele que se coloca comprometido com o corpo, se vê como o corpo e ora corporativamente, essa pessoa vai ter da parte do Senhor uma fé real e vai realmente crescer. Isso é bíblico. Mateus 24, versículo 45 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Então, fiel e prudente. Fiel pela sua dedicação e prudente pelo seu entendimento. Não adianta ser zeloso, ser fiel e não ser prudente. A gente que está cooperando lá para lustrar os ídolos, aí não vai adiantar. Ser fiel e dedicado, sincero, mas equivocado, sinceramente equivocado, lustrando lá os ídolos lá para a reunião idólatra. Não adianta você ser fiel. Eu sou devoto, sou fiel, tá, mas se você não é prudente, não tem revelação da vontade de Deus, você é fiel, mas não é bom ter zelo sem entendimento, irmãos. Agora, não é bom ter entendimento e não ter zelo. Quantas pessoas que são prudentes têm revelação, mas não transformam isso em atitudes, em obras? Portanto, quem é o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre sua casa? Sobre quem, irmãos? Sobre a sua casa significa, o que é a casa do Senhor? É o corpo de Cristo em toda a terra. A casa do Senhor não é aquela igreja local apenas que você congrega. Abençoa, Senhor, o meu pastor, a minha denominação, os meus irmãozinhos. Amém. Acorda para a vida. Ó. Há muita vida nesse planeta e você não conhece. Há muita coisa boa que Deus está fazendo. Abra-se para o tudo de Deus. Porque quando você se isola, alguma coisa que poderia ter vindo de lá, da oração de lá, do jejum de lá, não vem, porque você quando você corta relações, você perde o que Deus ia fazer através daquela pessoa. Por exemplo, o Silvano ora por mim, profetiza sobre minha vida, corto relações com ele. Todos os efeitos daquilo que estava vindo através de Silvano não virá mais. Quando eu corto relações, eu quebro essa linha de bênção. E nós não podemos nos dar o luxo de abrir mão de nada que o Senhor queira fazer. Portanto, não devemos ser inimigos. Portanto, não devemos desprezar ninguém, pois Deus pode estar usando uma pessoa que você pode desprezar para ser canal de bênção na sua vida. E daí, Deus tem senso de humor. Ele pode usar uma pessoa que você pensa que não é nada para ser um canal de bênção. E aí você diz, não! Então não quis a bênção, ela se afasta de ti. Cuidado que por preconceito perderam o filho do carpinteiro, que era Deus. Deus veio como filho do carpinteiro. De repente, por preconceito, podemos perder muito. Diga a Deus, se o Senhor quer fazer algo através de alguém, me dê humildade para receber. Se o Senhor quer me aconselhar, tem gente que tem dificuldade de ser abençoado, ou de receber oração. Acho que a pessoa está num nível de querubino tão alto, que não pode mais ser abençoado. Irmão, Deus pode usar o menor membro do corpo para abençoar o maior membro do corpo. Porque Deus é Deus, olha. E quem somos nós para dizer não precisa ser abençoado, não é? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa? Para quê? Para dar sustento ao seu tempo. Então, Deus colocou em você um talento não para ser enterrado. Há algo que Deus faz nessa terra que Ele não faz através de ninguém, a não ser através de você. E se você não fizer, vai fazer falta. Deus constituiu um corpo. O fígado foi passear lá, então a vontade não está mais. Ei, ninguém vai ser fígado por você. Você é fígado, então você é fígado. Se a gente entender que Deus expôs o corpo e que conta com cada membro, e cada membro faz diferença. A tua oração, a tua consagração, a tua presença nos cultos, a tua contribuição com o seu dom, isto é minuciosamente computado por Deus para que aquele corpo vá bem. E quando algum membro se omite, o corpo sofre. Quando a pessoa não cumpre aquele papel que o Senhor colocou,
aquela igreja vai sofrer deficiência naquela área pela omissão daquele membro. Ou você acha que existe algum membro desnecessário? Só o apêndice, talvez. Mas ninguém se a gente quer operar, né? Tem gente que não quer apêndice. Eu sou apêndice, se eu não for, não faz falta. Esse descomprometimento é bem sinal de joio, porque o corpo ele não consegue se descomprometer do corpo. Ele não consegue porque ele tem visão de corpo e tem a compreensão de que Deus conta com ele. Uma pessoa que não tem comprometimento é porque ainda não é corpo. Porque se for corpo, ele não consegue dizer não me importo. Ele vai sentir alguma coisa, não é? O Espírito vai falar com ele. Ele diz, para dar sustento ao seu tempo. Então você sabe que a criança de 3 em 3 horas sente fome, não é? Não adianta dar comida. Semana passada eu orei. Mês retrasado eu jejuei. Como é que está essa criança? Dar sustento ao seu tempo fala do quê? De um fluxo constante. De algo, sabe? Né? Semana passada, troquei a foto daquela criança lá que está lá naquele berço lá. Eu dei uma madeira para ela 4 dias atrás. Morreu a criança, morreu. Não é? Morreu. O que vemos é dar sustento ao seu tempo, fala do quê? De um comprometimento constante. Deus conta conosco, né? E sabedoria é o quê? É de ser servo por amor. Sabe, nós somos livres como filhos, mas escolhemos servir o corpo de Cristo. E o Senhor diz que aquele que servir, este será o maior. Por exemplo, no mundo, você vê a grandeza de uma pessoa, por quantas pessoas servem ela? Quantas pessoas servem ela? Aquele patrão rico aí está cercado de pessoas que servem. Então, no mundo, quantos te servem é a tua grandeza. No reino é quantos você serve. A grandeza de um homem. E ele diz assim, conforme a grandeza deste homem, ele governará no milênio, sobre uma cidade, sobre 10 cidades. Você imagina. Conforme você serve, é a tua grandeza. E conforme a tua grandeza, será a sua grandeza no milênio. Será governador, será senador, será o quê? Você vai governar no milênio. No nome do Senhor, para a glória do Senhor. Então, se você honra o Senhor vai te honrar. E há maior honra do que servir o corpo de Cristo? Não tem. Só que nós vemos isso como ser bobo, ser bobão, ser catapete, ser capacho. Por isso que a palavra humildade é humus, é a parte fértil do mais baixo. A grandeza de um homem está na abrangência do seu serviço. Então lembre-se do que eu falei. Se você pensar corporativamente e não for avarento espiritual, mas generoso, você dirá, não importa a denominação. O que o Senhor está fazendo lá tem meu apoio, minha oração, meu jejum. E eu me uno ao que o Senhor está fazendo em toda a terra. Sem exceção de nenhum país, bairro, cidade. Não importa a placa. Apesar da placa, apesar do sistema. Eli está cego, mas Deus operou naquele culto e Ana teve um filho. Então o que importa é que a Ana saia de lá com o filho, porque ela é sincera. Então não importa a placa. Eu vou estar, estão vendendo objeto aqui, mas tem 2 ou 3 sinceros. Senhor, que esses 3 sinceros saiam desse culto abençoado, com aquilo que é do Senhor. Porque Deus opera apesar do sistema, não por causa do sistema. Deus vai pedir uma teologia perfeita para operar, e não vai operar nunca. Imagine 100% dos cristãos, todos no Espírito, e uma teologia perfeita no púlpito. Agora eu posso operar. Não, agora Deus pode operar, profusão. Mas Deus opera apesar das seitas, apesar dos pastores cegos, apesar da maçonaria, apesar da politicagem, apesar do pecado na igreja. Deus opera, onde tiver 2 ou 3 sinceros, Deus opera. E nós temos que nos unir a este Deus opera. Não importa os erros, aí Deus vai julgar, vai para o inferno, sei lá o que, se arrependa, não vai para o inferno, mas importa o que Deus está fazendo. Nós temos que focar. O que Deus está fazendo tem o meu apoio, o meu dom e a minha intercessão. Nós somos dados ao corpo. Se nós somos dados ao corpo, precisamos entender que temos compromisso com o corpo. Vamos usar um exemplo. Alguém te chama lá para pregar numa seita. Você ora, não existe uma regra fixa. Não é você dar ibope, incentivo e se aliar agora a uma seita, não é isso.
Mas Deus te mandar pregar numa igreja idólatra, e Deus fala, vai, você vai, por quê? Porque existe 2 ou 3 lá que podem ser alcançados pela palavra de salvo.